Conheçam o Congresso Terceiro Anjo. Dos dias 17 a 21 de abril, receberemos palestrantes muito especiais. Doug Batchelor, Barbara O'Neill, entre outros. O congresso será realizado em Sumaré, São Paulo. Acesse campal.terceiroanjo.com para saber mais. Você não vai querer ficar de fora, então inscreva-se já. Boa noite, amigos. Estou muito feliz por ver cada um de vocês aqui. Obrigado por terem vindo. Essa é uma série única que estamos fazendo, um pouco diferente, mas uau! Eu lhes digo que não consigo pensar em um momento melhor na história em que o Senhor tenha colocado isso tudo junto com o que está acontecendo no mundo agora. As pessoas estão se perguntando o que está acontecendo, estão procurando paz e esperamos que você possa encontrar paz, poder e propósito nessas apresentações. Não era para ter rimado tanto assim. Bem, estamos felizes por estar aqui com vocês. Tem sido divertido porque as pessoas perguntam: para onde você está indo? Eu digo: eu estou indo para Las Vegas. Eu sou um pastor. Eu sempre acho que tenho que explicar. Então, eu vou superar isso, mas vocês moram aqui. Vocês já tiveram problemas com as pessoas? Quando vocês dizem que são de Las Vegas, elas automaticamente fazem suposições? Não, ok, tudo bem, então, desculpem. Há alguns lugares onde as pessoas dizem que são de Las Vegas e fazem associações. Mas estamos na igreja de Paraíso, então estamos bem, certo? Bem, vamos falar sobre uma série de histórias que estão destacando. Essas grandes histórias estão destacando os diferentes pontos de salvação. Hoje à noite falaremos sobre uma história que nos ajuda a entender por que existe o bem e o mal no mundo. A batalha entre o bem e o mal. E como ser vitorioso nessa batalha. Acho que isso é algo relevante para todos nós. O título da mensagem é Correntes Quebradas. E vamos falar sobre a pessoa mais perdida na Bíblia. E, para começar, vocês encontrarão essa história no Novo Testamento. Ao longo da série, noite após noite, veremos algumas histórias do Antigo Testamento e outras do Novo Testamento, e vocês podem encontrá-las no livro de Mateus, Marcos e Lucas. Eu vou começar dando a vocês uma visão geral da história do livro de Lucas. Agora, só para dar um pano de fundo antes de mergulharmos, você provavelmente já ouviu a experiência em que Jesus estava no meio do mar da Galileia com seus discípulos em um barco e uma terrível tempestade surgiu do nada. Francamente, eu acho que o diabo estava tentando destruir Jesus quando ele estava vulnerável. E os 12 discípulos que estavam no barco com Cristo estavam preocupados com a possibilidade de o barco afundar. Estavam com medo. E isso diz alguma coisa, pois a maioria deles era pescador e tinha passado a vida inteira no mar da Galileia e nunca tinha visto uma tempestade tão violenta. E enquanto estavam resgatando o barco com o vento soprando, os relâmpagos brilhando, de repente eles perceberam que em um dos relâmpagos, Jesus estava no barco. Eles o tinham visto fazer muitos milagres e ajudá-los a sair de muitos apuros, e ele estava dormindo na tempestade. Falando sério, você não gostaria de ter essa paz? E eles o acordaram e fizeram a pergunta mais estranha da Bíblia. Eles disseram: Mestre, você não se importa que estejamos perecendo? Jesus amou tanto o mundo que veio para que não pereçamos, mas tenhamos vida eterna. E ele acordou e observou os elementos furiosos e provavelmente se agarrou ao mastro, e eu imagino ali de pé e olhando para o vento e as ondas e a chuva forte e a água que se agitava no fundo do barco, a escuridão, o medo no rosto dos apóstolos. E ele diz uma palavra. Agora, em suas Bíblias, vocês lerão em grego, mas Jesus falava aramaico e disse Shalom. E sem dizer nada, de repente o vento, como se tivesse batido numa parede, parou. As ondas se achataram. As nuvens se abriram e a lua estava brilhando. A água ficou cristalina e houve paz absoluta. Uma palavra de Jesus pôde fazer isso. Sabe, foi a palavra do Senhor que trouxe o universo inteiro à existência. Há poder na palavra de Deus, ela é inspirada.
Mas agora, quando isso aconteceu, você pensaria que os discípulos diriam: ah, bem melhor assim, Senhor, obrigado. Agora a Bíblia nos diz que, quando os discípulos viram Jesus fazer isso, ficaram com muito mais medo. O que significa que eles estão com mais medo agora do que durante a tempestade. Porque estão se perguntando que tipo de homem é esse que até o vento e as ondas lhe obedecem. Portanto, eles estão muito agitados e com medo. É aqui que retomamos nossa história e eu vou começar lendo Lucas capítulo 8, a partir do verso 26. Se vocês tiverem suas Bíblias e para aqueles que estão em casa. E navegaram para a terra dos Gadarenos, portanto, do lado oposto de Galiléia, onde ficava Cafarnaum, que é o que se chama de lado sudeste da Galiléia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com grande voz: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. Porque tinha ordenado aos espíritos imundos que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava, e guardavam-no preso com grilhões e cadeias, mas quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. E perguntou-lhe Jesus, dizendo: qual o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. E eles lhe imploraram que não lhes ordenasse que saíssem para o abismo. A palavra lá é abismo, abusos, o nada. Bem, eu vou fazer uma pausa aqui. Na verdade, eu vou ler um pouco do Evangelho de Marcos, a mesma história. Mas a única razão pela qual eu sei que a Bíblia é verdade é que, à medida que os diferentes apóstolos escreviam seus relatos, eles acrescentavam componentes diferentes, porque eles vinham de perspectivas diferentes. Portanto, quando Marcos conta essa história, em Marcos 5, verso 1, eles chegaram ao outro lado do mar, a terra dos Gadarenos, e quando ele saiu do barco, logo o encontrou, vindo dos sepulcros, um homem com um espírito impuro, que habitava entre os sepulcros, e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo com correntes, porque ele havia sido preso muitas vezes com grilhões e correntes, e as correntes haviam sido arrancadas por ele, e os grilhões quebrados em pedaços. Ninguém o podia domar, e de dia e de noite andava sempre pelos montes e pelos sepulcros, gritando e cortando-se com pedras. Lucas não menciona isso. E quando ele viu Jesus de longe, ele correu e o adorou. Agora, se um homem cheio de demônios visse Jesus, ele correria para o outro lado. Mas esse homem, o que quer que tenha restado desse homem por dentro, veio a Jesus porque estava em uma situação desesperadora. Muito bem, essa é a história. Vamos falar sobre isso. Aqui temos um homem que está cheio de uma legião de demônios. Agora, você pode imaginar por um segundo como os discípulos se sentiram quando Jesus, após aquela terrível experiência da tempestade no mar, os orientou a remar. Não havia mais vento, eles tiveram que remar. Eles levaram o barco até a praia e o sol estava nascendo. E eles veem uma silhueta nas encostas, um cemitério. E eles podem ver que a colina está marcada com túmulos e cavernas que costumavam enterrar as pessoas nas cavernas. Jesus foi enterrado em uma caverna na encosta de uma colina. E quando eles puxam o barco para a margem, os discípulos saem, talvez estejam procurando alguma madeira para secar suas roupas molhadas, seus equipamentos, e de repente eles ouvem um grito terrível, um grito desumano. E eles pulam 3 metros do chão. E eles veem uma criatura saindo da boca de uma dessas cavernas escuras, descendo a colina em sua direção. Ele tem pedaços de correntes pendurados em seus pulsos, que se chocam em torno de seus tornozelos, uma algema em seu pescoço, cabelos longos, sujos e emaranhados, cheios de folhas e gravetos, e seus olhos estão arregalados, sua boca está espumando, eles têm dentes cerrados, ele está sem roupas, e seu corpo está coberto de cicatrizes e feridas que foram infligidas por ele mesmo. Agora, se você visse isso, o que você faria? Eu não creio que os discípulos estivessem dizendo: você tem alguma passagem bíblica para compartilhar com essa pessoa? Vamos contar a ela sobre Jesus.
Eles o viram chegando. Eu tenho quase certeza de que todos correram imediatamente para o barco. Eles já estavam com medo antes de tudo isso acontecer, agora eles estão realmente com medo. E provavelmente correram para o barco, mergulharam no barco, empurraram o barco. Provavelmente estavam remando com as mãos e chutando com os pés. Era a primeira lancha, quando se afastaram da costa. Mas eles chegaram a cerca de 100 metros da costa e alguém decidiu fazer uma contagem das pessoas. Havia apenas 12 no barco, mas deveriam ser 13. Jesus não correu. Então aqui está esse homem cheio de demônios. Agora a Bíblia diz que ele se identifica como uma legião. Uma legião podia ter de 2 a 6 mil soldados, uma legião romana. Esse homem está em uma situação muito séria. E como ele ficou assim? Será que Deus criou um demônio apenas para nos atormentar? Esse homem nasceu possuído por demônios? A maneira pela qual uma pessoa fica assim é porque você se torna bom naquilo que pratica, e se ao longo da vida continuarmos a dizer sim ao demônio, começaremos a abrir mão do nosso livre-arbítrio. E finalmente podemos chegar ao ponto em que parece que não temos mais escolhas, porque já nos rendemos e nos entregamos e cedemos e cedemos e cedemos tantas vezes ao diabo que ele simplesmente se instala e assume o controle. Jesus fala sobre um homem que expulsou 7 demônios e eles foram para lugares solitários procurando outra coisa para fazer e outra pessoa para possuir, e voltaram e encontraram sua casa antiga varrida e limpa. Na verdade, foi um demônio que foi expulso e ele trouxe mais 7 amigos com ele. E Jesus diz que o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Portanto, se quisermos manter o demônio fora, precisamos de algo dentro da casa para mantê-lo fora. Como tirar a escuridão de uma sala? Acendendo uma luz. Se você quer que o diabo saia de sua vida, então precisa da luz do mundo que é Jesus em sua vida. E o diabo não quer ir para onde a luz está. Mas esse homem estava convidando as trevas para entrar e chegou a esse estado terrível. Esse homem é o homem mais perdido da Bíblia. Pense nisso comigo por um minuto e, antes de mais nada, onde ele mora? No cemitério. Em túmulos. Quem normalmente vive em cemitério? Essa é uma pergunta capciosa. As pessoas mortas vivem muito no cemitério? Não, mas normalmente são pessoas mortas. O que isso representa? Certa vez um homem disse a Jesus: Senhor, quero segui-lo, mas primeiro deixe-me enterrar meu pai. Jesus disse: deixe os mortos enterrarem os mortos, mas você siga-me. Eu li isso pela primeira vez e eu estava tentando imaginar zumbis conduzindo funerais. Não consigo entender o que isso significa. Mais tarde li na Bíblia que as pessoas que não têm o Senhor estão mortas em delitos e pecados. A Bíblia diz que aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho não tem a vida. Neste mundo, todos nós envelhecemos e morremos, mas você não precisa estar sob uma sentença de morte se tiver Jesus. Sua vida eterna começa para você agora, nesta vida. Anos atrás, eu lembro-me de ter ido ao Egito, e lá havia um lugar chamado Cidade dos Mortos. E eu acho que isso começou há milhares de anos, quando eles tinham um grande cemitério com mausoléus e túmulos muito elaborados, onde as pessoas eram enterradas. E as pessoas pobres que tentavam escapar das intempéries, eles se mudavam para essas tumbas. E depois a cidade os expulsava, e eles se mudavam e expulsavam. Mas o cemitério de Cairo tem mais de 20 milhões de pessoas, é um cemitério enorme. Mais e mais pessoas pobres continuavam chegando. Finalmente, o governo se cansou de tentar despejá-los. Disseram: isso não é higiênico, temos que prover pelo menos água para eles. E pensaram: é melhor fornecer esgoto e saneamento para eles. Então disseram que seria melhor fornecer eletricidade para eles. Logo se tornou um código postal. E como você gostaria de ter esse endereço? Onde você mora? Ah, na 666, Cidade dos Mortos. Eu estive lá, eu vi isso. Há famílias vivendo nessas grandes elaboradas tumbas, há um grande caixão no meio que é a mesa de jantar deles. Não dá para crescer normal assim, dá? Mas a Bíblia diz que esse mundo está cheio de morte. E a morte é o inimigo. Jesus veio para dar a vida. No final, o diabo e a morte serão lançados no lago de fogo. Jesus vai destruir a morte. Não haverá doença nem morte, e esse não é o plano de Jesus. Então esse homem está cercado de mortos.
E o que ele está vestindo? Ele não está vestindo nada. O que a roupa representa na Bíblia? A roupa representa o seu caráter. Bem, a nossa roupa é como trapos de imundície. A Bíblia nos diz que a nossa justiça é como trapos de imundície, mas Jesus nos oferece um manto para cobrir o nosso pecado. Quando Adão e Eva se envolveram com o diabo, de repente descobriram que estavam nus. Esse homem está nu e parece não se importar. Deus lhe deu vestes de pele. Como se obtém essa pele? Algo tem que morrer. Deus cobriu a nudez deles com as peles de um cordeiro. Um cordeiro teve que morrer. O Apocalipse fala sobre o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, para cobrir a nudez deles, a vergonha, o pecado deles. Portanto, esse estado nu representa o pecado. A Bíblia nos conta no livro de Atos sobre esse homem que estava cheio de demônio e 7 filhos de Seva tentaram expulsá-lo. Mas eles, na verdade, não conheciam o Senhor. E esse homem possuído por demônios pulou sobre eles, bateu e os despiu. E eles fugiram nus. Jesus conta uma parábola sobre o bom samaritano, que caiu no meio de ladrões que o roubaram, bateram nele e o despiram. É isso que o demônio tem feito com a humanidade. A maioria das pessoas parece não se importar. O que é realmente triste quando se pensa nisso. Mas eu me identifico. Talvez eu conte um pouco mais no decorrer da semana, mas nem sempre fui cristão. E costumava viver nas montanhas, em uma caverna, durante a época dos hippies. E, querendo voltar à natureza, achávamos que era natural não usar roupas. Eu não sei se algum de vocês se lembra dessa época, mas eu não era o único. E eu quero que saibam que havia muitas pessoas loucas naquela época. E eu estava nas montanhas, vivia como um eremita, via pouquíssimas pessoas. Ocasionalmente encontrava campistas ou excursionistas e metade deles andava nu naquela época. Nós tentávamos viver como crianças. E daí pensávamos, Adão e Eva andavam nus e tínhamos até argumentos bíblicos para isso. Bem, no começo eu decidi que queria ser naturalista e eu tirei minhas roupas, mas como a maioria das pessoas eu cresci usando roupas. E me senti muito estranho, mas pensei, isso era apenas porque eu estava inibido pela cultura e precisava deixar de lado essa vergonha. Falando sério, se alguma vez vocês se perguntaram, embora os hippies se reunissem e metade deles estivesse nua, você tenta agir como se não percebesse, mas você percebe. É a maior vergonha. Eu estava sozinho na maioria do tempo, mas quando descia para Palm Springs, eu morava na montanha acima de Palm Springs. Eu mantinha minha camiseta e bermuda na mochila e usava botas, porque lá havia cactos e sapatos de caminhada. Mas sempre que eu chegava à cidade, havia uma grande pedra na qual alguns hippies haviam pintado o nome Jesus. E eu estava fora da cidade e no caminho para a cidade eu parava naquela pedra e vestia minhas roupas. Depois ia fazer minhas compras, saía da cidade, tirava minhas roupas e renovava o meu bronzeado. Mas numa manhã, eu estava morando lá em cima há muito tempo e nunca pensei em não usar roupas porque eu estava sozinho. Eu não peguei a trilha normal porque eu tinha dinheiro e queria tomar sorvete em Palm Springs, é muito quente. Naquela época, 3 bolas custavam 15 centavos de dólares. Dá para imaginar? Pensem na inflação. E eu não passei pela pedra de Jesus. E eu não me lembrei de vestir minhas roupas. E eu comecei a me dirigir para Palm Springs. Eu ainda não estava na cidade, mas nos arredores da cidade, quando finalmente encontrei a civilização, havia uma igreja católica novinha em folha. E era domingo, mas havia algum evento naquele dia. E uma família hispânica, pai, mãe, 2 meninas, decidiram fazer uma caminhada pela natureza. Era primavera, e eles queriam ver as flores de cactos da primavera. Então havia algumas trilhas lá em cima, eles estavam caminhando e eu estava me apressando para tomar meu sorvete e estava descendo a trilha e os vi ao longe se aproximando e eu estava descendo e eles estavam a cerca de 15 metros de distância e eu só acenei com a cabeça, eu fiz algum gesto, algo assim, de repente, alguma coisa chocou aquela família instantaneamente, como se fosse horror. E a mãe e as 2 meninas ficaram com os olhos arregalados, as bocas abertas e instintivamente se viraram para o outro lado. E fecharam os olhos e o pai meio que puxou a cabeça da esposa para protegê-la e desviou o olhar. E a minha reação foi,
que devia haver algum Godzilla atrás de mim, ou algo assim. E eu pensei, o que é isso? Vamos correr juntos! E eu olhei para o lado e, num piscar de olhos, eu percebi, eu esqueci de vestir minhas roupas. Isso é real. E estamos rindo agora, mas isso não foi engraçado naquele dia. Eu acho que as ofendi profundamente. E eu sei que eu ofendi. As meninas podem estar fazendo terapia até hoje. Eu não sei. Mas, de repente, eu me sentia bem antes de vê-las. Mas, depois que me vi através dos olhos delas, eu fiquei dominado pela vergonha. Eu sei como Adão e Eva se sentiram. Quando Deus disse, onde estão vocês? E eles disseram, nós nos escondemos porque estávamos nus. Portanto, de repente, eu lembrei de ter ouvido essa história. Um pastor estava batendo a porta para visitar membros. Ele foi a uma casa e bateu a porta para visitar um membro e pensou ter visto a cortina se mover. Bateu, mas ninguém respondeu. Ele bateu, mas ninguém respondeu. Então ele escreveu o cartão e citou o verso da Bíblia em Apocalipse que diz, eis que estou à porta e bato. E ele deixou o seu nome no cartão. E na semana seguinte, seu cartão estava no prato de ofertas. E uma senhora o devolveu e disse, ela citou Gênesis 3, diz, eu me escondi porque estava nua. Portanto, esse homem representa a humanidade perdida. Ele estava vivendo entre os túmulos. Outra coisa que nos diz é que ele é extremamente feroz. Ele está sempre com raiva, o tempo todo. E esse é um dos sinais do diabo. Jesus é o epítome da paz. O demônio está furioso. A Bíblia diz que Satanás desceu com grande ira em Apocalipse capítulo 12, porque ele sabe que seu tempo é curto. Agora, nessa história, você está realmente vendo uma batalha titânica entre duas grandes forças. Estamos vendo nesse homem um retrato do que Deus faz quando ele preenche um homem chamado Jesus. Jesus é chamado de ungido, ele foi cheio do Espírito Santo. Esse é o confronto final naquela praia entre o bem e o mal. E então temos esse outro homem que está cheio de uma legião de demônios. Portanto, há um grande conflito em andamento. Agora, amigos, eu quero lhes dizer que Jesus vence. Outra coisa que eu quero lhes dizer é que Jesus não criou um demônio. Vocês devem se perguntar por que existe o mal, por que todos somos tentados e assediados pelos diabos e seus asseclas. Na maioria das vezes, quando dizemos que somos tentados pelo diabo, não é o diabo em pessoa. A Bíblia nos diz em Apocalipse que Satanás foi expulso do céu e os anjos que ele persuadiu a segui-lo. Satanás era um anjo muito poderoso, bonito e bom, chamado Lúcifer. Você leu sobre isso em Ezequiel 28, capítulo 14 de Isaías. Deus criou um belo anjo com livre-arbítrio. E por eras os anjos amaram e serviram a Deus. Mas em algum ponto do caminho, porque eles foram feitos completamente livres, não se pode amar por meio da força. É preciso ser verdadeiramente inteligente e livre. Lúcifer decidiu amar mais a si mesmo. Ele começou a ter ciúmes de Jesus e de seu poder e dos outros anjos que o adoravam. E iniciou uma campanha para basicamente roubar a atenção deles. Ele se rebelou contra Deus. Eu sei que isso parece loucura. Como você poderia se rebelar contra o seu Criador? Mas ele era muito poderoso, a criatura mais poderosa que Deus havia feito. E ele se rebelou e houve uma batalha terrível, uma guerra no céu. O Apocalipse capítulo 12 nos conta, Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e seus anjos. E foram expulsos do céu, os dragão e seus anjos, para a terra. Aqui, neste mundo, ele encontrou alguém que lhe deu ouvidos. E Satanás, porque Adão e Eva escolheram dar ouvidos ao diabo, quando Deus disse para não comerem o fruto, o diabo disse, vá em frente, você não pode confiar em Deus, ouça-me. A Bíblia diz que quem quer que você obedeça, esse é de quem você é o servo. E o diabo sequestrou esse planeta. Jesus voltou ao mundo e disse, eu quero redimir, quero fazer o papel de resgate, a pena pelo pecado é a morte. Mas esses seres humanos foram apanhados num conflito sobre o qual ouvimos falar que fomos apanhados em uma guerra entre o bem e o mal. Jesus entrou em nosso mundo, enfrentou o melhor que o diabo poderia lhe oferecer, viveu uma vida santa como exemplo para você e para mim, e depois morreu para receber a penalidade por tudo o que já fizemos de errado. Hoje, aqui na praia da Galileia, você está vendo um confronto entre Cristo e um homem,
e o diabo e um homem. Quem vencerá? A Bíblia também diz que ele não apenas era extremamente feroz. A raiva, a propósito, é muito cara. Mike Tyson, grande boxeador, perdeu a paciência durante uma luta contra Evander Holyfield, arrancou um pequeno pedaço da sua orelha. Ele não apenas não estava bem, como perdeu aquela luta, mas calcula-se que ele tenha perdido cerca de 300 milhões em receita por causa da permanência no boxe. Um ataque de raiva de 300 milhões. Se você vai perder a paciência, o diabo geralmente a encontra. Will Rogers disse: quando a raiva entra na mente, a sabedoria sai. Na verdade, foi Thomas Campos. Will Rogers disse: não fique furioso, a menos que esteja preparado para uma aterrissagem difícil. E se você tem facilidade para perder a calma, isso geralmente é um pequeno exemplo de possessão demoníaca, pelo menos temporária. E alguns dirão: eu não estava em mim. Tem razão, não estava. Mas você tem o poder de entregar seu temperamento ao inimigo. Jesus pode lhe dar o poder de ser manso e ter o controle. Você não precisa perder a calma. Então ele era extremamente feroz. A Bíblia diz que nenhum homem podia domá-lo. Perto daqui havia um show de Ziegfeld e Roy, um show de tigres. E eles descobriram que os tigres são animais selvagens. Eles sabiam disso. E um deles quase morreu em um ataque. O demônio anda em derredor como um leão que ruge procurando a quem possa devorar, extremamente feroz, cortando a si mesmo. Sabe, o diabo fará com que você se machuque. Todo vício com o qual as pessoas lutam é algo em que o diabo está tentando fazer com que nos machuquemos, seja com drogas, bebidas, compras, seja com vícios materialistas, pornografia. Algumas pessoas são viciadas em trabalho. De fato, se você não é cristão, você é viciado em alguma coisa, porque todos somos viciados. E a menos que você tenha luz interior, é apenas uma questão de saber qual é o seu vício. Mas o diabo quer que nos autodestruamos porque ele odeia Deus e sabe o quanto Deus nos ama. Portanto, ele quer ferir a Deus ferindo você. Esse homem está se cortando. E toda vez que o diabo o tenta a pecar, ele diz: não, isso o fará feliz. Isso o trará satisfação. Novamente, não é nada pessoal, mas há muitos cassinos aqui que estão tentando vender felicidade. Você vai ficar muito feliz, mas quem realmente ganha? É a casa. Está tudo preparado. Então você pensa que isso vai fazer você feliz, mas acaba causando todo tipo de sofrimento e miséria. Cortando a si mesmo. A propósito, aqueles que adoram o demônio na Bíblia, como os profetas de Baal, diz que eles se cortam com pedras. Eles se esfaqueavam, pulavam no altar e se cortavam para adorar a seu deus pagão até que o sangue jorrava com facas. E isso é só parte de muitas religiões falsas. Seu corpo é o templo do Espírito Santo. Deus quer que você cuide do seu corpo. Jesus apareceu e curou pessoas. Ele se preocupa com a sua saúde, com seu corpo. Esse homem estava machucando seu corpo. Ouvi dizer que uma cascavel encurralada fica tão frenética que morde a si mesmo. Esse homem está possuído por demônios. E depois nos diz que ele estava quebrando todas as correntes. O homem mais forte do Antigo Testamento, qual era o seu nome? Eu lembro de um garoto que gritou: Hércules! Sansão. Quem é o homem fisicamente mais forte no Novo Testamento? Esse homem é tão forte que não conseguem segurá-lo. Ele quebra correntes. As correntes na Bíblia são um símbolo de escravidão. Ele está carregando os restos das correntes ao redor do pescoço, dos pés e dos tornozelos. A propósito, o livro de Salmo descreve isso quando José foi colocado na prisão. Eles tinham algemas em volta dos seus tornozelos e seu pescoço. Isso se refere à escravidão. Esse homem era escravo do diabo e carregava o emblema de sua escravidão. E Jesus quer libertá-lo disso. Portanto, vocês podem ler aqui em Atos 12, quando o anjo do Senhor falou com Pedro. Podemos falar mais sobre isso amanhã. Suas correntes caíram. Sejam quais forem suas correntes, o Senhor pode quebrá-las. Não duvide disso nem por um minuto. E disse que ele estava sempre chorando. E de sua garganta saía um choro constante e triste.
sempre chorando. E a palavra Decópolis nos diz que ele morava na área dos Gadarenos. Tem dois nomes. Como o Mar da Galileia é chamado do Mar de Tiberíades e é chamado de Mar da Galileia, o mesmo mar, essa área era chamada Decópolis, e isso porque havia 10 cidades. Metrópolis significa uma cidade. Havia 10 cidades greco-romanas na área. E esse homem costumava vagar por esse país, gemendo e chorando. Imagine você como uma criança vivendo nessa área. Não é a mesma coisa que acampar e contar histórias na fogueira. Mas de repente você ouve esse cara arrastando suas correntes, gemendo, furioso e chorando, e ele atormenta toda a região. Sem paz. A Bíblia diz que não há paz para os ímpios. Isaías 48, 22. Agora, essa história tem seu destino. Você está nessa história. Porque há apenas dois destinos. Você tem um destino de Deus enchendo um homem e vivendo e reinando para sempre. Esse outro homem está cheio do demônio. E a menos que ele seja salvo por Jesus, ele está condenado. Sua condição não está melhorando. Ele provavelmente começou como um demônio tentando-o, e ele continuou dizendo sim, e logo depois 2, e depois 7, e logo esse homem está cheio de uma legião de demônios. E parece que não há esperança. Você consegue imaginar, amigo? Este homem nu, coberto de cicatrizes, cheira mal e carrega uma nuvem de moscas para onde ele vai, os olhos brilhantes, os dentes arranjando, a boca espumante, a sujeira por toda parte, as correntes vivendo entre os mortos. Se você continuar lendo a história, verá que ele está cercado na colina por criadores de porcos. Agora, se você é judeu e está lendo essa história, os porcos são impuros, os cemitérios são impuros, o sangue das feridas é impuro. A Bíblia está nos dizendo que esse homem é impuro, impuro e impuro. Sua situação parece sem esperança. Quantos de vocês acreditam que Deus tem um plano para você? Amigos assistindo em casa, Deus tem um plano para você. Quantos acreditam que o diabo tem um plano para você? Você gostaria de saber qual é o plano? Você pode saber qual é, mas não precisa segui-lo. Essa história tem esses dois planos. O plano de Deus para você é ser moldado à imagem de seu filho, ser como Jesus. Você foi originalmente feito à imagem de Deus. E você foi projetado para viver para sempre com Deus. E Deus colocou Adão e Eva no jardim do Éden, em um paraíso. Você está na igreja do paraíso hoje. Espero que isso contagie. E ele queria que eles vivessem para sempre. O plano do diabo, olhem para este homem. Ele é pobre, miserável e cego e nu. Estou descrevendo o que está escrito em Apocalipse capítulo 3 sobre a última geração. Muitos cristãos pensam que são ricos e estão cheios de bens. A Bíblia diz que eles são pobres, miseráveis, cegos e nus. E eu penso nesse homem. Ele está numa condição miserável, vivendo com os mortos e carregando suas correntes, solitário e atormentando-se. Mas ainda havia algo naquele homem. Havia um pequeno pedaço de sua consciência em sua vontade. Ele tinha um fragmento de sua própria vontade dentro dele. Agora, eu acredito em possessão demoníaca. Quer dizer, isso acontece. Não que todo mundo que esteja doente ou perturbado seja sempre um demônio. Às vezes você pode estar com sono. Às vezes pode ser um desequilíbrio químico. Há todo tipo de coisa que pode contribuir para um comportamento estranho. Pode ser um dano fisiológico ou algo do gênero. Mas Jesus definitivamente andou por aí e curou pessoas que estavam possuídas pelo demônio. E elas falavam com ele. E um dos primeiros milagres no livro de Marcos é Jesus em uma sinagoga e ele está pregando. E um homem possuído por demônio, sim, o diabo vai à igreja. O homem endemoniado na sinagoga disse: Jesus, nós sabemos quem você é. E ele diz: nós, ou seja, há mais de um. Você veio nos atormentar antes do tempo. Por que o demônio sabe disso? A propósito, eles dizem: sabemos quem você é, o Filho de Deus. Os demônios sabiam quem ele era. Alguns de seu próprio povo não sabiam quem ele era, mas os demônios sabiam. Então ele expulsou os demônios. Um pai trouxe um filho possuído por demônios a Jesus, ele expulsou o demônio e sempre havia uma convulsão. É como se a batalha continuasse. A propósito, o Senhor pode salvá-lo de qualquer que sejam seus vícios e suas correntes, mas pode haver uma batalha. O Senhor salvou os filhos de Israel da escravidão do Egito, mas houve uma luta.
O faraó não queria libertá-los. E o demônio não quer soltar você. Mas quando Jesus aterrissou na praia, os demônios disseram: "Ah, aqui está ele, o Criador, o Filho de Deus. O que vamos fazer?" Eles conversam um com o outro em sua cabeça e ele ouve. E o que restava desse homem, ele percebeu: essa é a minha única esperança. Se algum dia vou sair dessa, essa é a minha única esperança. E de alguma forma a luz do Espírito de Deus atravessou os demônios em sua mente e disse: se você fosse até Jesus, ele poderia ajudá-lo. Agora, algumas pessoas pensariam: eu não sei como o Senhor pode me ajudar, eu estou muito perdido. Eu não conheço ninguém sobre o qual eu possa ler na Bíblia que seja mais avançado do que esse homem. Você pode imaginar alguém mais perdido do que esse homem? Eu não consigo imaginar uma situação mais desesperadora do que a desse homem. Mas você acabou de ler isso na Bíblia. Vendo Jesus de longe, ele se aproximou e o adorou. Quando os discípulos correram, Jesus sabia. Aquele homem precisava de ajuda. Na verdade, antes que a história termine, eu quero que você observe que a única coisa que Jesus fez ao atravessar o mar e passar por aquela tempestade foi chegar até aquele homem. Aquele homem veio até Jesus e se ajoelhou diante dele para adorá-lo. Os demônios não queriam adorar Jesus. Ele disse: Senhor, me ajude. Os demônios falaram. É a única vez na Bíblia que Jesus fala com os demônios. E ele diz: qual é o seu nome? Isso é para o nosso benefício, para que todos saibam hoje o quanto aquele homem estava perdido. O demônio disse: legião, pois somos muitos. Um exército inteiro de demônios. E eles disseram: não nos lance. Eles sabiam que Jesus tinha mais poder do que eles. Eles disseram: não nos lance para o abismo. A mesma palavra encontrada em Apocalipse para poço do abismo significa o nada, onde o diabo não pode possuir ninguém. O diabo é um viciado em trabalho, ele quer possuir algo. Possuir uma cobra, possuir um povo, possuir porcos. E no alto da colina havia uma manada de 2.000 porcos, o que nos diz que havia pelo menos 2.000 demônios se alimentando. Eles disseram: não nos lance do nada, lance-nos nos porcos. E Jesus disse: vão. E eu acho que aquele homem teve convulsões como aquele menino sobre o qual lemos que o demônio foi expulso. E provavelmente ele parecia um saco de serrapilheira com uns 11 gatos brigando lá dentro. E aquele enxame, aquele tornado de demônios saiu daquele homem e subiu a colina. E no alto da colina, onde os porcos estavam pastando e pastores cuidam de ovelhas, quem cuida de porcos? Cuidadores de porcos ou suinocultor? Eu não sei, eu acho que é assim que se chamam. E eles estão cuidando dos porcos, e um dos porcos começa a guinchar, e os seus olhos ficam selvagens, e outro começa a guinchar, e eles começam a se agitar e a atacarem debandada em direção a um penhasco. E você vê no mapa que há apenas uma parte do Mar da Galileia que se encaixa nessa descrição, e há, na verdade, túmulos na lateral da colina. Rochas íngremes. E eles caíram em cascatas como uma avalanche de costeletas de porcos. E eles bateram nas pedras e morreram? Não, porque porcos sabem nadar, então deve ter sido uma queda vertiginosa. Por que Jesus permitiu isso? É algo a se pensar. Há apenas uma outra vez na Bíblia em que Jesus é relacionado a algo que está morrendo. Em todo lugar que Jesus vai, as coisas estão vivas. Ele vai para uma ressurreição, ele vai a um funeral e o arruína, ele ressuscita pessoas. Ele amaldiçoou a figueira morreu e ele permitiu que os demônios entrassem nesses porcos. Por quê? Bem, por um lado, eles provavelmente estavam sendo cultivados pelos romanos para servir de alimentos, e a Bíblia diz que isso não é bom alimento. A outra coisa é que, se o Mar da Galileia é um lago hebraico, e ao redor do Mar da Galileia há 2.000 porcos que se afogam e depois incham e flutuam, isso é o que se chama de derramamento tóxico. De repente, toda a Galileia, carcaças de porcos começaram a aparecer nas margens desse corpo de águas judaico. Todos diziam: o que aconteceu? Todo mundo ouviu a história desse homem. É por isso que ela está no livro de Mateus, Marcos e Lucas. É apenas um milagre. Mas Jesus permitiu que isso acontecesse porque, em vez de interromper seu trabalho, ele o espalhou. Isso também mostra que Deus se importa muito mais com as pessoas do que com os porcos. Você foi feito à sua imagem. Estamos vivendo em um mundo... Eu amo animais. Eu acredito que devemos cuidar dos animais, mas às vezes as pessoas colocam os animais em um pedestal acima das pessoas.
Gastamos mais com ração para animais de estimação do que alguns países gastam para alimentar pessoas. E Jesus disse: vão, e os demônios saíram do homem, e o homem ficou limpo. E ele se abaixou e o levantou. E Jesus realizou o que você pode dizer que é o maior exorcismo da Bíblia. A última vez que houve um exorcismo como esse foi quando Cristo expulsou o demônio e seus anjos. E agora temos Jesus expulsando 2.000 demônios. O próximo grande exorcismo será quando Satanás e seus anjos forem lançados no lago de fogo em Mateus capítulo 25. Portanto, essa é uma história notável na Bíblia. Esse homem, que parecia ser o mais desesperado da Bíblia, Jesus o salvou. Isso significa que há esperança para você? Bem, quando isso acontece, os homens que cuidam dos porcos veem isso e ficam muito assustados. Vão até a cidade mais próxima e todos dizem: aquele endemoniado estava nas colinas e correu para Jesus e de repente parece que os demônios saíram do homem e entraram nos porcos. E só se fala sobre a queda do mercado de ações dessa comunidade. Foi literalmente isso que aconteceu. E todo o povo saiu da cidade e diz que viram o homem de quem os demônios tinham sido expulsos sentado aos pés de Jesus, vestido e em seu perfeito juízo. Não perca a conexão entre estar vestido e estar em seu juízo perfeito. Estamos em uma cultura em que as pessoas estão tentando vestir cada vez menos sem serem presas. E eu me pergunto se isso é um sinal de insanidade. Agora eu posso falar por experiência própria. Eu já estive nos dois lados da questão. Ali está ele sentado, vestido aos pés de Jesus. Onde ele conseguiu roupas? Acho que depois que os demônios saíram daquele homem, no mesmo momento em que Jesus disse vão, assim como na história de Pedro, as correntes caíram. Jesus o levou ali mesmo para a água do mar da Galileia e o lavou, como se fosse um batismo. Você não gostaria de ser batizado por Jesus? E então Jesus tirou seu próprio manto. Acho que os discípulos ainda estão observando atentamente lá do barco. Ele tirou o manto e cobriu a nudez do homem. Agora sente-se, eu quero falar com você. Quero lhe dizer como ficar longe de problemas. Muitas vezes Jesus curava uma pessoa e dizia: agora eu quero que vá, você está livre, está limpo e não peque mais. As pessoas da comunidade chegam a ver e veem o homem sentado aos pés de Jesus e ficam com medo. Perderam todos os seus porcos. Esse homem vem atormentando a comunidade há anos, mas eles estão mais preocupados com os porcos. E dizem: Jesus, você pode ir embora? É muito caro tê-lo por aqui. É incrível. Eu vejo pessoas que são totalmente selvagens, loucas, vivem para o diabo, são viciadas e então são radicalmente salvas e se tornam cristãs zelosas e agora a sua família está preocupada com elas. Certo? Não se torne fanáticos. De repente esqueceram do homem que era um maníaco. Agora ele está são. Talvez estivessem preocupados que seus demônios fossem os próximos. Se você pede para Jesus sair, ele sai. Quando ele está se preparando para entrar no barco, o homem diz: Senhor, deixe-me segui-lo aonde quer que você vá. E Jesus diz: não, eu o salvei para que você pudesse alcançar outras pessoas. Sua vida será um testemunho. Eu quero que você vá e conte aos outros as grandes coisas que Deus fez por você. Muitas pessoas são salvas e ficam sentadas na igreja, querem flutuar no barco com Jesus. Mas ele não o salvou por esse motivo. Eu quero que você conte aos outros. E se você continuar lendo a história do Evangelho de Lucas, capítulo 8, ele diz: quando o homem foi e contou a todos as grandes coisas que Deus havia feito por ele, como havia sido bondoso com ele, quando Jesus retorna, eles estão esperando por ele. Ele preparou outras pessoas para o retorno de Jesus. Jesus está voltando, amigos. Eu não sei se você está vendo isso, você pode ver nas manchetes, mas eu tenho a sensação, como nunca tive antes, de que estamos no limiar de algumas condições mundiais muito sérias. E não sabemos quanto tempo mais o mundo tem. As pessoas estão preocupadas com a guerra nuclear nesse momento. É interessante que, historicamente, o homem nunca criou uma arma que não tenha usado, seja acidentalmente, loucura ou insanidade. Precisamos realmente orar pelas pessoas que estão na Europa Oriental nesse momento. Mas eu acho que o mundo inteiro está em risco
E esse é o momento para as pessoas realmente se achegarem ao Senhor. Esse homem veio a Jesus exatamente como ele estava. Você pode pensar, eu tenho que me limpar para vir a Jesus. Não, você vem a Jesus e Ele o limpa. Eu tenho que quebrar minhas correntes e depois vir a Jesus. Não, você vem a Jesus e Ele quebra suas correntes. E Ele o libertará. Ele veio a Jesus e depois Ele foi por Jesus. E Ele quer fazer isso por você. Veja a transformação radical que aconteceu na vida desse homem. Ele veio ao Senhor nu, assustado, selvagem e sujo, furioso. E agora você o vê sentado aos pés de Jesus, sua mente está limpa. Sua sanidade mental foi restaurada, ele está calmo e não está furioso. Ele está limpo de seus pecados. Eu acho que Jesus também curou suas feridas. Ele está vestido. Ele é comissionado. Jesus lhe deu uma obra para fazer e, evidentemente, ele é convincente, porque outras pessoas se preparam para a vinda de Jesus por causa do que ele está fazendo. E ele deu uma obra bem-sucedida para fazer. O que Jesus fez por esse homem, ele quer fazer por todos. Todos os que estão ouvindo agora, você é uma dessas duas pessoas. Ou está seguindo a Cristo, ele tem um plano para você, e você se tornará como o seu Salvador. E se você disser, não, eu não quero fazer isso, então você está definitivamente seguindo outro mestre. Não diga, Pastor Doug, você está sendo muito duro. Não, essas são palavras de Jesus. Ele disse, se você não está comigo, está contra-me, e há apenas um outro mestre como alternativa. Essa história é especialmente preciosa para mim, porque eu posso me identificar. Eu vivia nas montanhas, numa caverna, correndo, nu, usando drogas, fumando, bebendo, mentindo, roubando e sendo controlado pelo diabo, um zero à esquerda. Eu sentia que não tinha propósito na vida. Mas eu encontrei uma Bíblia na caverna que alguém havia deixado lá e havia uma oração na frente que dizia, espero que quem encontrar essa Bíblia, eu gostaria de lembrar o nome da pessoa, mas a Bíblia caiu no riacho, inchou e eu não pude mais usá-la. E lá dizia, espero que quem encontrar essa Bíblia encontrará a salvação e a paz que eu encontrei. Eu comecei a lê-la para poder discutir com os cristãos. Eu era ateu. E quer saber? O poder da palavra de Deus é diferente, é inspirada. E o poder dessas palavras me transformou. Isso foi há 40 e poucos anos atrás. Eu tinha 17 anos de idade naquela época. Eu me pareço um pouco com esse homem da foto, não é? Não é tão ruim assim. Não é tão ruim. Mas eu sei que Deus fez isso por mim. Ele pode fazer por você. Eu não sei qual é a sua situação. Não sei se você tem meio demônio ou 1000. Mas se Jesus é a luz do mundo, se você não entregou seu coração a Ele, então o diabo está fazendo estragos em sua vida, em graus variados. Alguns de vocês estão na perigosa situação de ter dignidade suficiente para pensar que eu estou no controle. Isso é, na verdade, uma possessão de orgulho. Você pode ser possuído pelo orgulho, e Jesus perdeu mais pessoas por causa do orgulho do que qualquer outro demônio. Foi aí que o próprio diabo começou. Sejam quais forem os seus vícios, sejam quais forem os seus pecados, esse homem, que parecia ser o mais desesperado da Bíblia, veio a Jesus. E Jesus o aceitou, o purificou, o limpou, o vestiu, o comissionou e quer fazer todas essas coisas por você. Essa história aqui é porque ele está falando com você, você que está ouvindo. Há apenas duas escolhas, duas estradas, amigos. Há a estrada larga para a destruição e, infelizmente, a maioria das pessoas no mundo está seguindo o diabo. E é por isso que este mundo tem tanto pecado, miséria, guerra e sofrimento. Porque os motivos do demônio são os que movem a maioria das pessoas. E há também o outro, o Mestre, Jesus. E ele disse, eu estou indo para o meu Pai e eu voltarei. E eu acho que estamos prestes a ver seu retorno, amigos. Acho que Jesus está chegando em breve. Eu acho que ele os trouxe aqui essa noite porque ele quer falar com vocês. Não é por acaso que você está ouvindo ou está aqui. E eu não sei em que ponto você está em seu relacionamento com Deus, mas essa noite seria um momento muito bom. Se você está ouvindo essa voz falar com você e dizer, meu filho, minha filha, eu quero quebrar as correntes, eu quero libertá-lo. Eu tenho um bom plano para a sua vida. Eu tenho um trabalho para você fazer. A única maneira de você ter paz, poder e propósito
neste mundo agitado, amigos, é se achegando a Jesus assim como você está. Eu gostaria de orar com vocês antes de encerrarmos. Eu gostaria de pedir àqueles que estão aqui, mesmo que estejam assistindo em casa ou em algum grupo na igreja, se quiserem dizer: eu quero seguir esse exemplo, eu quero vir a Jesus exatamente como eu estou, e pedir a Ele que faça por mim o que Ele fez por aquele homem, liberte-me, torne-me seu filho e me purifique. É essa a sua oração? Deixe-me orar com você agora e vamos pedir a Deus juntos. Pai amoroso, nós o agradecemos por essa incrível história, cheia de inspiração, que nos mostra os dois grandes mestres, os dois grandes destinos. E todos nós somos como aquele homem, pois estamos cercados por um destino de morte, estamos nos ferindo, estamos chorando por dentro, estamos nos enfurecendo sem paz, estamos impuros. E o Senhor nos diz: venham assim como estão, e o Senhor nos limpará e nos libertará. Senhor, estamos chegando. Eu oro para que o Senhor quebre as correntes, abençoe todas essas pessoas, abençoe os que ainda restam, encha-nos com teu Espírito, e eu oro para que haja pessoas no reino por causa disso. Te agradecemos e pedimos em nome de Jesus. Amém.